Hoje nós iremos falar por que a barriga da menopausa não some, mesmo fazendo dieta, exercício, tomando remédio, fazendo aquelas maluquice que você sabe que você já fez e a barriga não some, a barriga não diminui. Às vezes você pode ser aquela mulher que vai falar assim: Lucas, eu emagreci, mas a barriga não saiu nada. Não diminuiu nem um centímetro. Essa pochete, essa barriga da menopausa que não some, pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, então fica comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber para eliminar essa pochete que te incomoda, que marca na tua roupa, tá bom? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os dois tipos de gordura, isso aqui é importante você saber. 5 coisas que aumentam a sua barriga e você nem percebe, mulher, de verdade. Tem coisas aqui, ó, 5, eu vou te dizer 5, que tá aumentando. E obviamente se você começar a entender e evitar essas coisas, logo a tua barriga não aumenta mais. Eu vou revelar para você os melhores exercícios para eliminar barriga. Tem exercícios certos para você eliminar cada tipo de gordura. E eu vou te passar aqui um protocolo passo a passo que se você aplicar, pelo amor de Deus, tu vai ter resultado igual dessa paciente aqui, que foi o que ela fez. Então vou trazer o passo a passo que essa minha paciente de 69 anos, veja bem, mulher, 69 anos foi capaz de perder essa pochete, essa gordura aqui, ó, que você tá vendo. Então, vem comigo, porque eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito desse conteúdo. Bom, você quer perder barriga. Se você quer eliminar essa gordura, você precisa entender o que compõe, né? O que é feito essa barriga que fica marcando na tua roupa. A gente sabe que é gordura, mas existem 2 tipos de gordura. Isso aqui começa a mudar um pouco o resultado, porque se você entende os tipos de gordura que existe e como eliminá-las, as coisas vão fazer mais sentido e você não vai ficar igual uma barata tonta fazendo dietas, tomando remédio, fazendo tratamento estético. E, inclusive, isso vai te economizar muito dinheiro, porque hoje, no meio da estética, principalmente, tem mulheres que acabam caindo no conto do vigário e aí gastam fortunas para fazer injeção, para fazer massagem, não sei o quê. E, na verdade, isso não adianta. Tá bom? E eu vou te explicar o porquê. Mas vamos lá, existem 2 tipos de gordura. Talvez você já tenha ouvido falar nelas. Gordura visceral, aquelas que ficam entre os seus órgãos, que deixa a tua barriga dura, a famosa barriga de chope, e tem aquela gordura subcutânea, a gordura que deixa a tua barriga mole, é a gordura que fica entre a pele e o músculo. Então, distintindo não, nossa, eu esqueci a palavra, mas criando essas distinções, você já vai saber, olhando agora para a tua barriga, pegando agora na tua barriga, se você tem mais gordura visceral ou gordura subcutânea. Se a tua barriga for dura, é bem possível que você tenha mais gordura visceral. Se você tem uma barriga mais molenga, então é porque você tem mais gordura subcutânea. E vale uma ressalva aqui, que você pode ter um outro ponto, que é a dilatação dessa barriga, que vem por conta de uma inflamação do intestino. Então a gente tem um agravante aqui, né? E essa distinção, cara, tá difícil hoje as palavras, mas me perdoe por isso. Enfim, você entendeu? Essa distensão abdominal, ela é só uma inflamação. Então você tem uma barriga dilatada. E aqui é muito importante você entender isso, porque muitas das vezes tem mulheres que tem muita inflamação, tem uma distensão muito grande e acha que aquilo ali tudo é gordura. E muitas das vezes não é. Essa paciente aqui, por exemplo, é um caso como esse. Veja como que era a barriga dela. Ela tinha uma inflamação muito elevada. Obviamente é uma paciente que tem gordura, né? E você vê na foto ao lado, né, o depois que ela começou a aplicar o protocolo que eu vou te passar aqui. Ela perdeu muita barriga, mas você ainda percebe que existe aquela gordurinha ali, que é a gordura subcutânea. É óbvio que ela tinha gordura visceral, ela tinha gordura subcutânea, né? Ainda continuou tendo ali depois da primeira mudança, mas quando ela começou esse processo de desinflamar o intestino, essa barriga dela diminuiu, esse estufamento diminuiu consideravelmente. Então isso é um ponto importante você entender. Mas, a partir daqui,
você tem que saber uma coisa. O que leva essa gordura a aumentar? Muitas pessoas acreditam que é só a alimentação. E a alimentação também é um fator determinante. Mas existe, na verdade, um elemento que é, vamos dizer assim, o gatilho. Esse elemento, e aí eu vou falar de um hormônio, ele é o principal fator que vai conduzir você a ter um aumento de barriga, um aumento de gordura da barriga. E quando a gente fala de alimentação, essa alimentação errada, ela aumenta esse hormônio. Então, na verdade, não é a alimentação propriamente dita, é o hormônio. Entende? Que hormônio é esse, Lucas? Hormônio do estresse, chamado cortisol. Quanto mais estresse você tem, tá? E aí aqui vale ressaltar um ponto. O estresse, quando a gente fala estresse, é muito normal. A primeira coisa que a gente pensa é aquele estresse do dia a dia, que você muitas das vezes sente que você tem. Isso, obviamente, também é um fator. Mas o estresse, eu tô trazendo para o seu corpo. E eu vou te trazer aqui cinco gatilhos, 5 fatores, 5 estimuladores. Nossa, eu tô ruim com as palavras hoje. Que aumentam o estresse do teu corpo. E é esse estresse que vai conduzir você a aumentar o cortisol, e esse cortisol vai ativar as células, vamos botar assim, que eu não quero ser técnico, mas esse cortisol é como se fosse uma chave que abre que abre cadeados que possibilita você agora de acumular gordura. É basicamente isso, tá? Na nossa região abdominal, nós temos muitos cadeados para acumular gordura. Esses cadeados, eles estão fechados. Então, quando você começa a ter muito estresse, quando você começa a ter muitos hormônios liberados, essas chaves, né, eu estou fazendo essa analogia para ficar mais fácil o entendimento. Essas chaves, elas começam a abrir esse cadeado, e esse cadeado aberto abre literalmente a porta para você acumular gordura. É assim que funciona, de uma forma bem simples, didática, para você entender, e eu espero que tenha ficado claro. Beleza, entendi que os hormônios é o grande gatilho, gargalo que vai me gerar esse acúmulo de gordura. Agora eu preciso entender, então, o que aumenta esse hormônio, o que estressa o meu corpo. Existem 5 aqui, tá? A primeira é a falta de alimentos na hora certa. Isso aqui é um ponto muito comum na rotina de muitas mulheres, e talvez você se inclua nisso aqui. Tem muitas mulheres que falam assim para mim: Lucas, eu pulo o almoço. Lucas, eu pulo o café da manhã. Lucas, eu não como nada à tarde. E muitas das vezes, essas mulheres vivem uma determinada rotina agitada. Vivem uma determinada rotina corrida. Pode ser que você não seja essa mulher que vive uma rotina agitada, corrida. Mas isso não é um motivo para você não se alimentar. Porque cada momento desse que eu falei, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, é o momento do dia para você nutrir o seu corpo. Então, quando você não consome essas refeições, o que está acontecendo? Você está deixando de nutrir o seu corpo nesse momento certo. E o que acontece? Um desequilíbrio. É como se você... Vamos pegar uma analogia aqui muito mais prática de você entender. É como se no final do mês, vamos pegar o mês, né, como uma hora certa, um momento certo, não recebesse o teu salário. Então, todo dia 1º, dia 5, sei lá, início do mês, né, ou final do mês, dependendo, né, da pessoa, mas vamos falar que tem aquele dia que você recebe o seu salário e você não recebe o seu salário. Isso vai te causar um problema, não vai? É bem provável que não vai ser um problema muito sério, mas vai começar a te deixar preocupada, vai começar, possivelmente pode ser que você tinha um compromisso para cumprir naquele dia, né, um compromisso financeiro, e você estava contando com o seu dinheiro e você não recebeu. E aí aquele compromisso, cara, já te gera fulano, olha, não consegui te pagar hoje, não recebi ainda, posso amanhã. Aí o teu chefe ou a empresa, cara, não te paga em uma semana. Então tá atrasado há uma semana. Isso vai te gerando um estresse, isso vai te gerando um comprometimento na tua vida financeira. Concorda comigo? É a mesma coisa com a alimentação. Então, quando você não come nesses momentos pontuais, nesses momentos certos, eu falo que quando você não segue uma rotina alimentar,
você começa a gerar um desequilíbrio e esse desequilíbrio gera estresse no corpo. Então você aumenta os teus níveis de cortisol. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, que a gente falou anteriormente, alimentação inadequada. O que isso quer dizer? Quando você não está se alimentando de uma forma correta. E quando eu falo de uma forma correta, não é você, por exemplo, ficar comendo besteira o tempo inteiro. Isso aqui, obviamente, piora muito. Mas hoje, para as mulheres que me acompanham geralmente, elas não vivem essa rotina toda desregulada. Elas já vivem numa rotina na qual elas falam assim, eu como saudável, eu estou fazendo uma dieta, eu estou tentando emagrecer. Então elas têm um pouco de consciência do que é melhor comer. Elas sabem que é muito melhor você comer uma fruta do que comer um biscoito, um chocolate. Ainda que em alguns momentos elas comam, mas eu quero que você entenda que o problema de uma alimentação inadequada que eu estou trazendo aqui é uma alimentação que, por exemplo, você vive beliscando ao longo do dia. Ou você belisca com muita frequência. Todos os dias, à noite, você vai lá e come biscoito, você come um pão com manteiga, sabe? Ou todos os dias você costuma comer uma fruta entre as refeições de forma aleatória, você come uma bala, você come um pedaço de bolo no trabalho. Existe essa beliscada, essa petiscada, sabe? Isso é uma alimentação inadequada. Porque quando nós falamos de alimentação adequada, o que eu estou me referindo? Uma alimentação que você segue todos os dias de uma forma padronizada. E eu sempre falo esse exemplo, olhando para o seu trabalho, a sua rotina de trabalho. Né? Vamos falar assim, alimentação inadequada é trabalho inadequado. Cara, o que é um trabalho inadequado? É você, em vez de ir 5 vezes ao dia, que é o dia que você tem que ir, você está indo 3 vezes na semana. 5 vezes ao dia não, 5 vezes na semana, né? Aí você vai 3 vezes na semana, você está faltando trabalho. Então isso gera o quê? Um prejuízo para a empresa, um prejuízo para você. O seu corpo é a mesma coisa. Então, esse ponto de você ficar comendo, beliscando, enfim, né, extrapolando no final de semana, vai estressando o seu corpo. Terceiro elemento que aumenta o cortisol, carência de sono. Muitas mulheres que eu atendo, eu posso falar assim, 90% das mulheres que eu atendo, elas até dormem cedo, tá? Não são aquelas mulheres que vai dormir tipo 1h da manhã, meia-noite. Mulheres mais maduras, né? Elas já têm um nível de consciência que é importante ter uma rotina. Às vezes até por conta da própria vida mesmo, elas não podem se dar ao luxo de ficar dormindo tarde para ficar vendo Netflix. Mas elas já possuem uma determinada rotina. E aí, beleza, vai lá dormir 11 horas, no máximo meia-noite. Tem umas 10 horas, 9 horas, 8 horas, enfim. Só que a qualidade do sono delas é ruim. E eu vou explicar o porquê que é ruim no 5º ponto. Mas o que acontece? Essa qualidade ruim, às vezes elas têm até quantidade. Dorme de 9 às 7 da manhã, às 6 da manhã. Tem ali um tempo de 7 horas de sono. Mas a qualidade é ruim. E o que importa não é o tempo, é a qualidade. Se a tua qualidade for boa, você pode dormir 5 horas que está tudo bem. E aqui está um ponto importante, porque muitas ficam presas à quantidade. E quantidade não é sinônimo de qualidade. E aí o que acontece? Existe um sono ruim, logo, quando você tem um sono ruim que não está te regenerando, restaurando, te reparando, você ainda tem um corpo que meio que está acordado. Você dorme, mas o teu sistema é como se você tivesse acordado. E aí você não consegue ter esse processo totalmente necessário e fundamental num sono, que é o processo de regeneração tecidual, restauração das células, desintoxicação das toxinas que você vai acumulando ao longo do dia. Tudo isso acontece no sono. Obviamente, se você não tem isso, o teu corpo fica mais estressado. O outro ponto, 4º, é a privação de energia. Isso aqui está muito relacionado às famosas dietas restritivas. As dietas privativas é aquela situação na qual você não come quase nada. Isso acontece muito, por exemplo, com os remédios emagrecedores, que inibem a fome, que você não tem vontade de comer. E aí fica muito tempo sem comer, come pouco, e você entra numa privação de energia muito extrema.
E quando você tem uma privação de energia muito extrema, automaticamente o teu corpo entende que você está em escassez nutricional, escassez energética, ou seja, não tem energia disponível. E tem muitas mulheres que acham que isso aqui é o máximo, que é bom, porque se eu se eu como pouco, obviamente o meu corpo vai queimar mais gordura. Mentira. O corpo, quando ele entra ele entende que está existindo essa privação, essa restrição, ele observa que existe o quê? Um perigo. Então ele entra no que a gente chama de modo de defesa. Ele para de ficar gastando energia desnecessariamente. Ou seja, ele lentifica o metabolismo. Você começa a entrar o teu sistema, ele entra num modo de defesa. Ao invés de ele produzir energia, gerar energia, ele deixa de fazer isso e o que acontece? Ele acumula energia. Eu não sei se você sabe, mulher, mas gordura é depósito de energia. É depósito de sobrevivência. Se você não tem energia, ou seja, se você está no meio do deserto ou na ilha no meio do mar, que o avião caiu, aquelas situações de filme, e você não tem o que comer, o que o seu corpo vai utilizar? Gordura. Entende? Então ele precisa ter essas reservas para sobreviver. E mesmo que hoje você esteja com muitas reservas e fale, por favor, corpo, eu estou com reserva demais, pode ficar tranquilo, a gente vai sobreviver, queima aí essa gordura. Ele não entende assim, obviamente. Né? Então, ele está sempre num cenário de avaliar o estado, o momento. Então, se você está com privação de energia, com uma dieta restritiva, comendo pouco, tudo isso que você faz ou já fez, isso não te ajuda a queimar gordura. Pelo contrário, aumenta o hormônio do estresse e vai fazer você acumular mais gordura. E por último, o quinto ponto que aumenta esse cortisol e que, de alguma forma, está entrelaçado nesses outros fatores é a inflamação. Principalmente a inflamação do intestino. Algo que eu falo muito aqui no canal, mas eu falei da privação do sono, né? A carência, do sono. São pessoas que têm o quê? Uma qualidade de sono ruim. Por quê? Porque o intestino inflamado dificulta você de ter uma liberação de hormônios que ajuda a dormir melhor, que é a melatonina. Então, obviamente, se você tem uma inflamação no intestino, você vai ter um problema no sono. Alimentação inadequada, essas vontades muitas das vezes você tem uma relação direta com a inflamação intestinal. Porque hoje os estudos mostram que as bactérias do nosso intestino influenciam os nossos comportamentos alimentares. E o que eles avaliaram? Avaliaram que uma pessoa que tem bactérias ruins, elas possuem maior desejos e vontade de ficar comendo doces, alimentos palatáveis. Então, isso tudo tem uma relação. E hoje, se você está com um sobrepeso ou uma obesidade, se você tem muita gordura na barriga, né? E aí é muito fácil de você entender isso. Se você tiver mais de 85 centímetros de circunferência abdominal, é sinal que você tem uma grande quantidade de gordura, seja subcutânea ou visceral, e isso gera um processo inflamatório maior. Ou seja, o teu corpo fica mais inflamado, o teu intestino vai tender a ficar mais inflamado também, e todo esse organismo, ele está hoje sobrevivendo. Ele está num estado estressado, estressante. E aí, óbvio que você, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo exercício, não consegue perder gordura. Por quê? Porque você está olhando o teu emagrecimento como um único viés de restringir caloria, se matar no exercício para você emagrecer. Só que quando o corpo está nesse estado estressante, nada acontece. É como se você tivesse, vamos falar assim, é como se você tivesse um carro, você está colocando gasolina, você está tentando dirigir com as rodas furadas. Com o pneu furado, desculpa, roda não, pneu furado. Entendeu? Você está botando gasolina, você está tentando pilotar, só que as rodas, o pneu está furado. Você não está conseguindo se locomover direito, como deveria. E você está lá colocando gasolina, você está acelerando, tentando fazer de tudo. Mas enquanto as rodas estiverem furadas, os pneus estiverem furados, você não vai conseguir dar conta de resolver, né, se locomover de uma forma eficiente. E aí, muitas das vezes, é aquela famosa frase, né? Eu perco peso, mas a barriga não diminui. Eu me mato, eu me esforço e eu não consigo perder gordura. Eu vou revelar aqui para você 2 exercícios, tá? Totalmente eficientes e cada um deles vai ter um efeito específico no tipo de gordura. E em seguida eu vou te revelar o protocolo que fez aquela paciente de 69 anos perder gordura. Inclusive a outra também que eu te mostrei, né? A ilha.
ambas seguiram esse protocolo e começaram a ter resultados incríveis. Se você seguir, obviamente, você também vai ter. Bom, primeiro exercício, musculação. Tá? Se você quiser perder gordura visceral, foque na musculação. Mas calma, porque eu vou te mostrar o jeito certo de fazer isso. Outro exercício é o aeróbico. Uma caminhada, bicicleta, uma corrida leve, não uma corrida forte, corrida leve. Enfim, qualquer tipo de aeróbico ajuda a diminuir a gordura subcutânea. Só que eu quero que você entenda muito bem isso aqui que eu vou te falar agora, mulher. Eu espero que você tenha entendido que o cenário que você se encontra, ou seja, o como está o seu organismo, é o fator determinante para você perder gordura ou acumular gordura. Ainda que você faça musculação aeróbico, se você não tiver com o cenário adequado, nada acontece. É o que você talvez viva hoje. Então eu te falei os exercícios certos para eliminar cada tipo de gordura. E eu vou te falar como que você faz isso na prática. Beleza? Seguinte, vamos dividir isso aqui em duas fases, tá? E se você quiser... Calma, eu vou falar mais à frente, mas vamos lá. Vamos dividir isso em duas fases. Primeira fase, vou considerar que hoje você está num estado de caos. Teu corpo está inflamado, né? Você não está conseguindo perder gordura, você está fazendo um monte de coisa. Beleza, vamos começar do ponto zero. Para tudo que você está fazendo, certo? Para a alimentação, para tudo. Vamos começar do ponto zero. Se nós entendemos que nosso corpo ele não pode estar produzindo muito hormônio do estresse, ou seja, eu não posso estar com o corpo estressado, a pergunta que vem é, como que eu diminuo esses gatilhos que estão estimulando o meu corpo a produzir cortisol, o hormônio do estresse? Essa é a primeira pergunta. Porque hoje você está com esses gatilhos acionados, né? Então você não está comendo na hora, você não está comendo nos momentos certos, você está tendo uma alimentação que cada dia você faz uma coisa, cada semana você faz uma coisa, você está beliscando, comendo alimentos que, cara, não estão te ajudando com frequência, teu sono não está bom, você está restringindo muito, você está comendo muito pouco e você está inflamado. Esses são todos os gatilhos que a gente falou aqui. Primeira coisa é você ter uma alimentação que eu chamo de alimentação anti-gordura. O que é uma alimentação anti-gordura? É uma alimentação que vai ter uma quantidade específica de energia, ou seja, de caloria, que vai te colocar exatamente num patamar aonde o teu corpo ele queime gordura. Vou repetir. Alimentação anti-gordura é uma alimentação que combina uma quantidade certa de caloria para você ficar num estado que o teu corpo queime gordura. Ou seja, você não fica numa privação de energia e você também não fica consumindo uma quantidade igual ao que você gasta. Igual ao que você precisa. Você fica bem aqui embaixo, ó, um pouquinho embaixo. Essa quantidade específica garante que o teu corpo ele não entre no modo de defesa, porque ele está recebendo continuamente energia, então ele entende que não tem escassez. E no final do dia, falta um pouquinho de energia, ele vai lá da gordura e tira. Essa é uma alimentação anti-gordura. E aí a gente combina isso com uma ação anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana. Por quê? Se você está inflamada, se você está com o intestino desequilibrado, com bactérias ruins predominando no teu intestino, a nutrição dessa alimentação ela precisa ser cuidada. Não adianta você simplesmente fazer uma dieta da moda restritiva, ficar só comendo pouco. Não, não é sobre isso apenas. É também sobre o quê? Eu ter uma nutrição que vai me ajudar a desinflamar, que vai me ajudar a eliminar as bactérias ruins, que vai me desintoxicar. Então a gente nessa alimentação combina essas duas coisas. Uma quantidade específica de caloria para te induzir emagrecimento e uma nutrição adequada para te desinflamar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o cardápio Desinflama que vai te dar exatamente todos esses elementos para você seguir. Vai estar no... Assim, ó, se você pegar esse cardápio e seguir o resto que eu vou te falar, cara, você já está feita. Tá? Os primeiros 30 dias ali vai ser garantido de você perder muita gordura. Essa paciente que eu te mostrei, a Ilha, isso aqui foi em 30 dias. Ou seja, é bem capaz que você consiga ter esse resultado em 30 dias se você seguir exatamente o que eu vou te falar. Então, o primeiro passo é essa alimentação. Eu estou te dando a oportunidade de ter acesso por um preço simbólico nesse cardápio que vai ter tudo que você precisa para começar a estimular a queima de gordura e também a desinflamar o seu intestino. Tá? E aí a gente vai entrar com um exercício básico. Grande parte das mulheres erram aqui. Como eu falei, o exercício ele precisa ser introduzido na hora certa, no momento certo.
Aqui, qual é o exercício que eu mais indico para você que está nesse estado? Um exercício aeróbico. Ah, Lucas, mas eu vou ficar flácida. Calma, mulher. Fica tranquila, não vai. Só você seguir o que eu tô falando, confia no pai que você vai te dar bem, tá? Exercício aeróbico nos primeiros 15 dias. Lucas, mas hoje eu faço musculação. Para de fazer musculação por 15 dias e faça o aeróbico que eu tô te falando. Lucas, qual aeróbico eu posso fazer? Caminhada. Você pode fazer bicicleta. Você pode fazer, sei lá, hidroginástica. Só que tem que ser uma hidroginástica boa. Você pode fazer dança, qualquer atividade que acelere o seu coração de uma forma, obviamente, que não te deixe exaurida. Certo? Tem que ser uma coisa que você consiga fazer e no final você saia dela e fala assim, cara, eu me esforcei, mas eu não tô morta. Você sai da atividade, vai para casa e dá conta de continuar o seu dia. Você vai fazer isso por 15 dias. Por que por 15 dias? Porque esses primeiros 15 dias a gente vai estar focando em começar a eliminar o excesso, a eliminar esse inchaço, a eliminar essa inflamação, essa intoxicação que você está hoje. Então você vai ver o seu corpo mudar de uma forma leve. Não é aquela coisa exaustiva, que você fica se matando, que você fica morta, cheio de dor. Não pode ser assim. Lembre-se, o que vai determinar a tua queima de gordura é o cenário, é o contexto que está o seu organismo. Ele já está estressado. Quanto mais esforço, quanto mais sofrimento você impõe nele, pior fica. Por isso que muitas não conseguem. Então, nesses primeiros 15 dias, eu tenho que aliviar. Eu tenho que ser inteligente e fazer coisas estratégicas. Então, eu alivio. Se você estava lá se matando na academia, cara, alivia. Faça um exercício mais tranquilo. Isso vai te ajudar a emagrecer, perder gordura, porque a tua alimentação agora ela está certa. E o cardápio que eu te passei aqui, ele vai garantir que você esteja dentro desse patamar que eu te falei. É só você seguir ele. Pois bem, passou os primeiros 15 dias, agora você vai entrar nos outros 15 dias. Né? Os 15 dias, eu vou botar aqui um protocolo de 30 dias para você. O que você vai fazer nos últimos 15 dias? Você vai começar a fazer uma estratégia de jejum, do jeito que eu vou te falar aqui, mulher. O que você vai fazer? Você vai ver que no cardápio são 5 refeições, tá? Você vai tirar o lanche da manhã e você vai fazer o café da manhã no horário que você fazia o lanche da manhã, que vai dar em torno de 10 horas da manhã. É como se você estivesse fazendo um jejum ali de 14 horas, tá? Então você vai fazer um jejum de 14 horas, ou seja, você só vai fazer 4 refeições. Café, almoço, lanche e jantar. Isso já vai fazer com que você diminua um pouco mais as calorias, não de uma forma abrupta, um pouquinho mais, certo? E agora você vai começar a fazer musculação também. Se você conseguir fazer os dois, ótimo, você vai estar assim, ó, com tudo para avançar nesses últimos 15 dias e perder muita gordura. Eu gosto muito de fazer uma musculação ou de manhã ou mais para o final do dia. E, no caso, quem faz musculação de manhã pode fazer uma caminhada à tarde ou à noite. Quem faz musculação à noite ou à tarde faz essa caminhada de manhã. Esse é a rotina de exercício que eu mais gosto, que mais me deu resultado. E, inclusive, essa paciente de 69 anos seguiu essa rotina. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, essa paciente aqui, a Elia, ela fez exercício em casa. Ela fez exercício em casa. Por 30 dias ela ficou fazendo exercício em casa. Ela não podia ir na musculação, fazer academia, ela só ficou fazendo exercício em casa. Foi basicamente isso que ela fez, tá? A Helena não, a Helena já fez a musculação, ela já fez também o aeróbico, tá? Mas enfim, esses últimos 15 dias você vai começar a aplicar um jejum de 14 horas, e aí você que está seguindo o cardápio, ou que vai seguir o cardápio, você vai fazer o quê? Vai tirar o lanche da manhã, você vai fazer só 4 refeições, e vai começar a introduzir a academia. Lucas, não consigo fazer em 2 momentos. Não tem problema. Prioriza agora a academia. Agora você já está com o corpo mais, vamos dizer assim, mais capacitado para receber esse estímulo da academia, da musculação. Porque a musculação, ela também é um exercício estressante. Entende? Então, muitas das vezes, se você começa a academia já inflamada, as chances de você ter resultado é menor, porque demora mais. Então aqui nesses últimos 15 dias, você introduzindo isso, vai facilitar. Obviamente que eu estou te trazendo aqui um protocolo, cara, prático, rápido, de 30 dias para você começar. Dentro do meu protocolo, obviamente, a gente faz isso num tempo maior, para a gente conseguir perder mais gordura, para a gente fazer isso aqui
com mais estratégia, tá? Mas eu quero que você comece o ano de 2026 aplicando um passo a passo. Então você vai estar vendo isso, bem provável, já no início de janeiro. E você tem tudo agora para começar com o pé direito. Vou deixar o link do cardápio na descrição, só você garantir ele. R$ 49,90, preço simbólico. E aplica essa estratégia e depois me conta o resultado. Tá bom? Bom, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo para eu saber. Deixa um comentário aqui me falando o que mais te chamou a atenção nesse vídeo, o que você aprendeu. Ou se você tiver alguma dúvida, coloca aqui. Seu comentário é importante para mim, porque assim eu entendo se eu estou conseguindo te ajudar. Eu vejo qual é a sua dúvida, trago conteúdos explicativos para esse tipo de dúvida, essa dificuldade que você tem. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdo sobre esse assunto, né? Como que você que está na climatério ou na menopausa consegue perder a barriga de forma saudável, desinflamando o seu intestino. E se você tem uma amiga que tem mais de 40 anos e não está conseguindo emagrecer, envie esse conteúdo para ela que eu tenho certeza que vai ajudá-la. Combinado, mulher? Te agradeço pela sua participação e te vejo no próximo vídeo.